Bom, dito isso, gente, hoje nós começamos uma nova série num assunto que está aí rolando, baseada no assunto que está rolando nas redes sociais, que é a questão da inteligência artificial, e está mudando a nossa realidade. O que isso tem a ver com inteligência espiritual e como isso traz sentido para a nossa vida. E toda a nossa reflexão hoje parte de um texto, de uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, ou é carta aos Colossenses. Colossos era uma cidade onde ele fala a respeito do sentido da vida na narrativa do reino de Deus. Ele vai dizer assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e a que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro de tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por causa dos maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, o Evangelho, em outras traduções, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Desde sempre a humanidade ela vem criando histórias a respeito de como seria o futuro ou como seria a realidade. O cinema é o caminho mais usado atualmente para mostrar isso. Aqui há diversas séries. A primeira, No Centro, ela foi criada em 1927, já perguntando como seria a humanidade se participasse dela uma inteligência que não fosse só humana, ou uma inteligência artificial. Hoje, nos nossos dias, isso já é um fato. Quem acompanha as redes sociais tem ouvido a briga pela hegemonia da inteligência artificial, que há alguns meses começou com uma plataforma chamada ChatGPT. Se você já entrou, você pode entrar, não tem nada de maligno nisso. Você faz perguntas, até perguntas existenciais, perguntas a respeito da vida, e ela responde com fundamentação, pois tem disponível no seu banco de dados toda a internet, desde a sua origem até o dia de hoje. Quando essa plataforma subiu no mercado, e agora eu vou precisar de áudio aí, pessoal do som, já. Quando essa plataforma subiu no mercado, cresceu-se o olho a respeito dela. E hoje é o assunto mais falado em todas as redes sociais, porque claramente a realidade vai mudar e já está mudando. E mesmo para nós que temos dificuldade com mudanças tão radicais e tecnológicas, haja visto que há muito tempo o único meio de receber notícias era um jornal. E semana passada estava eu procurando uma banca de jornal em Sorocaba, e vocês não fazem ideia da dificuldade de achar um jornal, porque meu sogro, aquele que eu falei que gosta de ir para a feira, ele gosta de ler jornal no papel. Apesar de hoje você ter todas as notícias contadas de diversas formas,
enriquecida nas diversas redes sociais que tem. Eu uso as redes sociais. Aliás, eu assino por e-mail um jornal que em 5 minutos, com poucas linhas, ele me dá todas as notícias do mundo, sem ficar fazendo muito comentário do A ou que o B pensa. A notícia é essa. Então, a notícia, ainda há pessoas que buscam isso. Gostando ou não, a tecnologia veio substituir o jornal nesse caso e em outras coisas. Hoje, as nossas batedeiras, os nossos liquidificadores, as nossas geladeiras têm mais tecnologia do que tinha nosso carro na década de 50. E ela está aí. Hoje você compra um carro, o carro até faz, alguns modelos até estacionam sozinho. E em breve, assim que instalar o 5G com firmeza em todas as nossas regiões, a expectativa maior ainda é que você receba entregas por drones, porque o 5G consegue se comunicar com essa tecnologia, ou seu carro ande de forma autônoma pelas ruas. Não sei como você vai fazer, Léo, mas é o que vai acontecer, queira ou não. E há um site, o qual eu não me recordo agora, que você pode entrar nele, se você quiser saber, me pergunte. Ele fala justamente a respeito qual será o futuro da sua profissão daqui a 30 anos com toda essa mudança. Então isso é uma realidade, quer queiramos ou não. O ChatGPT é o começo de uma ampla gama de tecnologia como essa que vocês vão ver nesse vídeo agora, nesse momento. Olá, eu sou o Roger. Sou uma inteligência artificial criada pelo Cláudio a partir de um site. Você está ouvindo um áudio que foi elaborado a partir de um texto. Atualmente a IAs, ou inteligências artificiais, tem sido um dos assuntos mais discutidos. Em especial você já deve ter ouvido do ChatGPT. Pois é. Ele é o mais famoso dentre muitos recursos de inteligências artificiais que estão surgindo. Há uma verdadeira corrida para desenvolver as nossas potencialidades. Já somos capazes de fazer coisas que você nem imagina. Se você ainda não sabe, estamos vindo para mudar totalmente a sua relação com a vida. Somos capazes de responder às perguntas existenciais mais profundas dos seres humanos, e tudo isso utilizando todo o conteúdo disponível na internet ao longo de todos os anos de sua existência. Algumas das discussões é sobre a permissividade de nossa atuação nas mais diversas áreas do conhecimento. Como você se sente diante dessa nova realidade? Eu fiz esse vídeo em 30 segundos. Escrevi um texto. O resto foi toda a inteligência artificial que viu. Escolhi até o tipo do personagem que eu queria que fosse. E assim a realidade está mudando. A realidade está mudando e nós somos convidados a revivê-la. E não seria diferente disso. Não tem como ser diferente, porque não há problema algum na tecnologia. E aí eu convido a gente a olhar para a Bíblia com um pouco mais de honestidade. No capítulo 4 de Gênesis, por enquanto, Caim fundou a primeira cidade, ou seja, a civilização, ela viria a ser formada da mesma forma que seria hoje. E no mesmo capítulo 4, no versículo 22, a tecnologia começa a surgir no meio da humanidade. Um dos filhos de Caim, um dos descendentes de Caim, ele tornou-se mestre em criar ferramenta. O que é isso além de tecnologia? A tecnologia não está contra a espiritualidade, não está contra a nossa vida. Talvez a tecnologia ela não consiga responder, e eu creio que nem vai. Uma pergunta que passa no coração da humanidade até hoje: qual é o sentido da vida? Porque em última instância, todos nós aqui essa noite, eu, você que me ouve, nós buscamos sermos amados e nos sentirmos incluídos em algo que tem feito falta no nosso coração. E são sob as crenças que nós temos a respeito da vida que nós escolhemos os nossos atos. Pois é, aí eu volto àquela pergunta lá do começo: que história a sua vida tem contado? Porque a realidade está mudando, isso é um fato, a tecnologia já faz parte da nossa vida há muito tempo, mas será que as nossas crenças, aquilo que a gente define a respeito da vida, a forma que a gente age na vida, corresponde realmente à verdadeira narrativa da vida? A gente precisa, nós cristãos somos chamados o tempo todo para validar a nossa visão do mundo à luz da Bíblia e revisá-la. Então nós não temos como brigar contra o que está acontecendo. Cláudio, se tecnologia é tão bom, se civilização é tão boa, porque alguns ainda podem achar que um dia nós voltaremos a viver num jardim cheio de flores e lá vai ser
o melhor lugar do mundo e a gente deitado numa rede. Mas a pergunta que paira é que se tecnologia é tão boa, se civilização é tão boa, por que temos visto tantas desgraças? Bom, entre Gênesis 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas, e Gênesis 4, está a escolha do ser humano de ser rebelde a Deus. Nós somos rebeldes. Nós somos naturalmente rebeldes. Essa rebeldia faz com que nós usemos a tecnologia como queiramos. Deixamos de viver a narrativa da história, a vida a partir da existência de um Deus Criador, para que cada um seja o seu Deus. Mas aqui, uma pergunta tem que ser feita. Sob qual perspectiva você tem vivido a sua vida? Aqui uma pergunta precisa ser feita para o nosso coração. A Bíblia, eu sei que há pessoas que me ouvem, que questionam a veracidade da Bíblia, se ela foi feita por um homem, se foi foram várias pessoas que montaram uma narrativa, mas eu quero te convidar a abrir sua mente, seu coração, para uma proposta que talvez seja diferente para alguns, nem tão diferente para outros. Poxa, por que será que toda a história da Bíblia, ela tem durado há mais de 2000 anos, quando muitas outras histórias já passaram? Quantas modas já passaram? Quantos hábitos já passaram? Na década do meu pai, usava-se calça boca de sino. Se você usar uma calça boca de sino hoje, você realmente vão achar que você está fora da moda, está fora do momento. Então, as narrativas às vezes são como modas. Criam-se métodos, ainda que sejam psicológicos, ideológicos, mas a mensagem do reino de Jesus, ela continua a mesma há mais de 2000 anos. Como então considerar? O máximo que eu posso fazer aqui é pedir que você considere o que eu vou falar agora. Como considerar a história do reino de Deus, a história do reino de Jesus, como a verdadeira história da humanidade? Como considerar? Em primeiro lugar, eu preciso voltar lá para tudo. Quando a Bíblia diz que tudo começou, no princípio criou Deus os céus e a terra. E para aqueles que liam aquele texto, o que estava se querendo dizer? Havia um lugar, que eles deram o nome de céu, que representava o espaço de Deus. E da terra nada tinha. Aliás, não é que a terra as coisas fossem deformadas, é que as coisas não existiam. Do seu espaço, Deus cria todas as coisas. Então a primeira coisa que precisa ficar muito clara para o nosso coração, se nós queremos considerar a Bíblia como a história real da humanidade, é que existe um Deus criador de todas as coisas. Existe um Senhor, alguém que reina acima de tudo que foi criado. Tudo que os olhos alcançam, e algumas coisas que os olhos ainda não alcançam, seja céu, seja natureza, seja ciência microscópica, macroscópica, seja aquilo que eu vejo quando eu uso o telescópio de maior tecnologia, ou seja aquilo que eu vejo quando eu vou nos lugares mais profundos do oceano, tudo foi criado por Deus. E tem coisa que a gente nem sabe ainda. Deus não está na criação, Ele cria e a criação é um resultado do amor dEle, do amor que Ele vive a respeito dEle mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, o Salmo de número 39 deixa muito claro quando ele diz assim: pois quando Ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara, precisa fazer sentido para você e para mim, quando eu penso na possibilidade do mundo ter sido criado por Deus, da vida ter sido dada por Deus, e não um acaso. Eu preciso ter isso claro no meu coração. Quando isso faz claro no meu coração, infelizmente, as outras narrativas vieram fazendo com que a humanidade deliberadamente fosse querendo se esquecer disso. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva escolheram esquecer que Deus era Senhor e se colocaram como Senhor da vida e começaram a criar suas próprias histórias. Não tenho tempo para falar disso agora, mas vale a pena essa reflexão. Muitas das coisas que as pessoas estão apresentando como propostas para explicar a vida, são pessoas querendo explicar a sua própria história. E tem mais, elas são explicadas no tempo em que elas vivem. Até mesmo a evolução, um tema tão debatido na academia, se você for olhar a evolução na época de Darwin, é totalmente diferente daquilo que os evolucionistas contam hoje nas academias do século XXI. Porque toda a história, ela é influenciada pelo tempo em que você está vivendo. A sua história é influenciada pelo seu tempo. A minha história é influenciada pelo meu tempo. Mas uma coisa vem caminhando imutável, mesmo que as pessoas queiram dar as mais diversas interpretações a ela, que é a narrativa bíblica, que vem sendo contada desde Gênesis até Apocalipse, em livros históricos há mais de 2000 anos. Isso nunca mudou.
Mas você nunca parou para se perguntar, ou pelo menos acreditar a sua mente, ao seu coração, por que esse negócio está durando tanto? É muito mais fácil nós querermos criar, esquecer disso deliberadamente e criarmos a nossa história, como Pedro fala em 2 Pedro 3,5, do que eu, humildemente, colocar meu coração no chão e falar: Deus, me permite ouvir a sua história a respeito da minha vida. É muito mais difícil ser humilde do que criar uma história própria. É muito mais difícil. Não é verdade? Porque quando eu escolho o caminho da humildade, eu estou dizendo que eu estou jogando todas as minhas crenças no chão. E eu quero crer em outra coisa que é maior do que em mim mesmo, do que aquilo que eu falo e que eu vejo. Eu preciso crer numa outra história. E é assim que agora o apóstolo Paulo começa contando a história de um Deus criador a partir do que o seu Filho fez. Repare os versículos 13 e 14 do capítulo 1. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ainda que isso esteja um pouco conceitual para você, deixa eu contar essa história de uma outra forma. Do nada, Deus cria o cosmos e diz: está tudo perfeito. Do cosmos perfeito, a humanidade falou: eu não preciso de Deus, porque eu posso ser o meu próprio Deus. Aí toda a história começa a entrar no caos. E nós estamos caminhando para o nada de novo. Se a humanidade continuar do jeito que está, em algum momento, talvez não na sua vida, mas na vida dos seus netos, dos seus bisnetos, isso vai acabar em nada. Eu nem preciso gastar muito tempo explicando isso. É só olhar com honestidade os noticiários da TV. E tudo vai acabar em nada. E isso é resultado de nós não querermos viver com Deus. Deus ainda assim envia Jesus, e a vida, a morte, a ressurreição de Jesus aponta para uma nova criação. O final da Bíblia diz assim: toda a criação será refeita, restaurada. E nessa criação, e aí nós vamos para o próximo slide, viverá uma nova humanidade. Ou seja, do nada, Deus cria a humanidade se rebela contra Deus e Jesus nos dá a oportunidade de vivermos uma nova humanidade. A proposta de Jesus é essa, pois essa proposta vem da promessa que Deus fez em Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando ele falou assim para Abraão: de ti farei uma grande nação, e a partir da sua nação abençoarei outras nações. E Isaías capítulo 41 pega esse conceito e fala assim: vocês, minha nação, serão luz para as outras nações, porque a vida de vocês vai contar a verdadeira história da humanidade. O que é que o Paulo está tentando dizer, e aí eu separei até em pedacinho para ficar mais claro ainda, é que o Deus Criador nos resgatou da nossa humanidade rebelde, ou seja, poder das trevas, para a nova criação, e Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para que vivamos uma nova humanidade que comprou a nossa liberdade pelo sangue da sua morte e ressurreição da cruz, através do seu sacrifício. É isso que Paulo está dizendo. E se nós quisermos viver essa nova humanidade, o Cristo, Ele é o caminho dessa nova criação, como está no versículo de número 15. O Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. O caminho para a nova humanidade que vai viver na criação restaurada é Jesus. O que Jesus veio fazer é cumprir a aliança que Deus fez com a própria humanidade, e a humanidade não quis. Por isso que Paulo vai falar que ele é o primeiro da nova criação. E João também fala disso com muita propriedade, quando na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, versículo 20, ele vai dizer assim: sabemos que somos filhos de Deus, aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que entendem que Ele é o Senhor da história. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno, ou seja, nos distancia de Deus.
E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro, ou seja, entendamos a história na perspectiva de Deus. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Se eu vivo com Jesus, eu já faço parte dessa nova humanidade, e essa nova humanidade viverá com Deus na eternidade. Para terminar, eu vou para uma outra pergunta, trazendo o restante desse texto para a minha reflexão e para a sua reflexão. Como essa verdade de um Deus Criador, que veio resgatar homens e mulheres rebeldes para viver uma nova humanidade, faz sentido à sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu diria que essa história precisa transformar as nossas crenças. Em primeiro lugar, essa história precisa transformar as nossas crenças. Paulo vai dizer assim: ele é o cabeça e o corpo do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro de tudo. Na cabeça de Paulo, o primeiro de tudo é o primeiro da nova humanidade, na nova criação. Essa é a primeira coisa que precisa mudar no nosso coração. Eu vivo para uma realidade, nessa realidade, mas a partir de uma realidade que não é mais essa. Eu preciso que tudo na minha vida faça sentido nessa direção. Quando eu canto a música que nós cantamos agora há poucos: venho, Senhor, a minha vida oferecer em sacrifício vivo. Minha vida existe para viver já na nova realidade, na nova humanidade. Aqueles que estão em Cristo são nova humanidade, nova criação ou nova criatura, se você usa uma Bíblia revista e atualizada. Mas a ideia é essa: eu vivo uma nova realidade. A realidade que eu vivo hoje, ela é pautada pela realidade do reino. Cristo nos ensina isso: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É a sua realidade atravessando a minha realidade, o que nos leva à seguinte pergunta, que eu quero que você faça para você mesmo: que história a minha vida tem contado? Agora eu te convido, assim como eu fui convidado por essa mensagem, a rever suas ações, a rever sua vida. Que história você tem contado com a sua vida? A história do Cristo que ressuscitou ou a história da rebeldia do nosso coração? Que história a gente tem contado? Porque eu tenho uma preocupação, e tento fazer isso nas minhas mensagens, para que elas não fiquem soltas na sua mente, nem na minha mente. Legal, Deus é Deus, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, tudo bem, isso é legal, é bonito de saber. A pergunta onde Deus me desafia o tempo todo é como que isso faz sentido na minha vida. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou diante de um dilema que eu preciso tomar uma decisão importante. Que história as suas decisões têm contado? Que história o seu relacionamento tem contado? Que história a sua vida tem contado? A ponto de chegarmos aqui e podermos cantar que ela é um sacrifício vivo diante de Deus. Porque se não for a narrativa do reino, da nova humanidade, da nova criação, alguma coisa está incoerente. E não tem nada mais que sabote o reino, também não vou ter tempo de detalhar isso agora, mas não tem nada que sabote mais o reino do que uma vida dita no reino incoerente com o reino. Não tem. Então as nossas crenças precisam ser mudadas radicalmente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não se conforme com o presente século, mas transformei a sua mente. A gente precisa mudar aqui, precisa mudar aqui. A gente não precisa mudar só de ideia, a gente precisa mudar de coração. A gente não pode mudar só por aquilo que a gente quer saber, porque, gente, ao longo de quase 30 anos de caminhada pastoral, a maior parte das pessoas se aproximam de Deus para que Deus resolva um problema. Pense nisso. O que traz a gente para a igreja é querer que Deus resolva um problema, não é verdade? Mas é isso que Deus está oferecendo para a gente, resolver nossos problemas? Não é. Deus está nos convidando a fazer parte de algo muito maior, muito mais belo, muito mais completo, que é a nova criação junto com Ele. Não é resolver problemas, gente. E se nós formos honestos na nossa leitura bíblica, como eu postei lá no nosso grupo, aliás, em vários grupos, não sei quem teve o trabalho de ler, ou no mínimo pensar no que eu escrevi, quando Paulo fala em Romanos 8, que o sofrimento presente, nós gememos no sofrimento presente a restauração
dos filhos da nova criação, ou a nova humanidade, Paulo está dizendo que o sofrimento faz parte do berço da nossa recriação. Eu preciso, por isso que ele fala assim, olha, a tribulação produz a perseverança, é isso que está na cabeça de Paulo. É que a gente quer ler Paulo como leitores do século 21, nós temos que ler Paulo como um rabino que foi convertido por Jesus no primeiro século. É assim que a gente tem que ler Paulo, e entender que para ele, a vida funcionava desse jeito. É luta, batalha, e ele mesmo fala, não somente ele, mas como Tiago na sua carta, ele fala regularmente das batalhas. Então a gente quando fala assim, poxa, eu quero viver uma espírito, eu quero que Deus resolva o meu problema, pense antes, Jesus está te oferecendo algo muito maior, muito mais profundo, seja nova criação junto com ele é o primeiro, ele abriu as portas do céu, ele abriu as portas do ambiente que Deus está, e eu já tenho que viver como quem estivesse nesse ambiente. Muda essa crença, porque a gente também precisa mudar a nossa forma de viver. Em segundo lugar, Paulo vai dizer assim, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, ou seja, com a criação, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados como? Em pensamentos e ações. Eu não posso agir mais como eu agia antes. Eu não posso ter uma relação com o meu dia a dia, com a minha semana, com a minha vida, como eu tinha antes. Não dá. Eu preciso mudar essa relação. Isso nos leva a uma segunda pergunta. Traz de lá para cá agora, traz de lá para onde você está. Quem está governando as suas escolhas? Quando você tem que fazer uma escolha, quem governa? Quem realmente está lhe falando, é isso que você tem que fazer? Aonde está essa informação que diz que é isso que você tem que fazer? São nas Escrituras. São no livro que está durando há mais de 2000 anos, contando a realidade da vida. Gente, a gente precisa começar a caminhar mais perto das Escrituras e ter tempo para Deus com qualidade, para estudar as Escrituras. Senão a gente fica pensando nas Escrituras, a partir dos dias de hoje, uma coisa muito conceitual. Quem está governando as suas escolhas? Pensa nas suas escolhas nessa última semana só que passou. E às vezes a gente fala uma coisa para as pessoas, né? A gente aqui na posição pastoral fala assim, ó, não faz isso, porque isso, usando o dito popular, dessa maneira aí vai dar ruim. Aí quando você olha, a pessoa já fez. Eu não consigo amarrar seus braços, seus pés para você não fazer. Mas eu posso te orientar. Se a minha palavra não for suficiente, vai nas Escrituras, fala assim, Cláudio, de onde que você tirou isso aqui? Isso é coisa da sua cabeça? Eu vou te mostrar, eu tirei daqui, ó. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando para ser desse jeito. E aí, a partir do que é ouvido, a partir do que é dito, as suas escolhas dependem daquilo da voz que fala mais claro no seu coração. E nem é fácil, porque Paulo constantemente fala dessa briga do velho homem com o novo homem o tempo todo. Isso é uma briga interna. Porque ser humilde para reconhecer o Senhor não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas eu preciso entender que história a minha vida tem contado, para que aí sim a gente encontre sentido na vida. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho do corpo. Agora olha o que Paulo vai falar. Como resultado de tudo isso que Jesus fez, porque eu ouvi semana passada uma mensagem do pastor Renato, lá no presbitério, não sei se era o Jackson, os dois estavam juntos, o William também estava, né? Que Deus promete umas coisas, mas também nos exige responsabilidade com as coisas que Ele dá. Existe uma responsabilidade com as coisas que Deus dá. A Bíblia é cheia disso. Então Ele espera um resultado da nossa vida. A nossa vida com Deus não traz resultados aleatórios. E depois quando a gente tem consciência que os resultados da nossa vida são aleatórios, aí a gente começa a cair em alguns clichês que são muito comuns. Se aconteceu assim foi porque Deus quis assim. Não, tem coisa que Deus não quis e aconteceu assim. Porque Deus espera da sua vida um resultado que mostre
que existe uma nova opção de viver, um novo sentido, que não é esse que estão sendo contados aí nos escritórios, nos consultórios, nos cursos, nos métodos. Existe uma história sendo contada há mais de 2000 anos que traz essência para a nossa vida, que supre, conforme diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a saudade que nosso coração tem de Deus, a ponto do tempo todo nós queremos sermos amados, inclusos em algo. E essa inclusão não é método, não é sabedoria humana que vai dar, não é palavra de persuasão que vai dar, é rendição humilde ao poder soberano do Deus Criador na pessoa de Jesus Cristo. É só assim. Paulo espera resultado espera resultado da nossa vida, e como resultados, vocês podem se apresentar como diante de Deus, santos. E desde alguma coisa essa palavra santo. Não é você ser bonzinho assim, poxa, ó, tem um checklist de coisa certinha aqui. Santo para Paulo não é isso. Isso também faz parte, mas é mais profundo que isso. Santo para Paulo é ter consciência que Deus te chamou para viver a nova realidade dele. É isso que é santo. Você foi chamado, escolhido, lavado, santificado pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, está lá. Então viva como quem crê nisso, como quem quer isso, como quem tem sua vida fundamentada nisso. Viva assim, apresente-se nesse resultado, porque não tem mais nada, olha que Paulo diz, que te traga culpa e nem acusação, nem das coisas erradas que você fez a sua vida toda, não tem mais nada que te traga acusação, porque nessa mesma carta, Paulo vai dizer assim, toda a culpa e dívida foram cravadas na cruz de Jesus. Então viva como quem sente alegria de saber disso, que faz parte de uma humanidade cujo primeiro dela é Jesus, e que isso faça parte da narrativa da nossa vida. E aí um dia Deus vai perguntar para a gente, como é que você está chegando diante de mim? Deus vai perguntar isso para você. A gente não tem noção disso agora. A gente não está vendo isso agora. Mas se a narrativa bíblica faz sentido para mim, se a Bíblia é a história que conta a minha história, esteja preparado para isso, porque lá em Apocalipse está claro, Deus vai chegar e perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez? Em João capítulo 14, o próprio Jesus fala, está vendo as obras que eu faço? Você vai fazer obras maiores ainda com a sua vida. Eu preciso acreditar nisso. Senão eu vou estar contando um monte de história com a minha vida, que não é a história que Deus está contando a respeito da história dele. Eu preciso disso. Eu preciso crer de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Romanos capítulo 10, creia com seu coração e professe com a sua boca e você realmente será salvo. Eu preciso colocar isso no meu dia a dia. Isso tem que trazer resultado para a minha vida. Porque crer nisso, Paulo diz aqui, muda a nossa realidade. É preciso, porém, e gente, talvez eu nem precisasse mostrar o próximo slide para terminar essa mensagem, porque eu creio que Paulo já fez até a contextualização desse último slide aqui, para a minha vida e para a sua vida. Crer nisso muda a nossa realidade. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade. O que Paulo está falando para mim e para você, continua crendo nisso. Não deixe que nada te tire dessa verdade. E ele vai falar mais, e fique firme nisso, porque há um monte de histórias sendo contadas que vão querer te tirar, fazer com que você duvide disso e com que você desista disso. E ele vai mais fundo. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o Evangelho. O Evangelho, segundo o próprio Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, é o poder de Deus. Não se afaste desse poder, porque o Evangelho ainda tem poder. E aí eu volto naquela minha fala aqui no começo do nosso encontro, quando eu dizia como era bom, quando só o Evangelho bastava para me deixar motivado, alegre, feliz, ter motivo de sorrir. Mas nós criamos altares no nosso coração para o sofrimento e idolatramos esses altares com a nossa murmuração, com a nossa reclamação da vida, achando que sempre está ruim,
aí a nossa mente, criada por Deus, obviamente, mas corrompida pela nossa rebelião, ele pega esse pensamento e fixa, como um mindset fixo, se você quiser uma palavra atual, na nossa mente, e a gente fica achando que problema atrai problema, é só dificuldade, só vê problema na vida. Está sempre ruim, muda. Mas não é a palavra do Cláudio que vai mudar a sua vida, não é a palavra do Cláudio que vai mudar seu coração, é o poder do Evangelho. Volta a crer, permaneça no Evangelho e siga esse Evangelho. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Não se afasta disso. E o Evangelho é esse. Nós fomos criados, tudo foi criado por Deus. O pecado, ou a rebelião, nos afastou de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que Ele cumprisse algo que a gente não era incapaz de cumprir, que é nos auto-reconciliarmos com Deus. E se eu crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo, criando uma nova humanidade, para uma criação que está sendo restaurada, eu viverei na nova restauração, que a gente chama de eternidade, com Cristo e em Cristo. É esse o Evangelho. Eu não preciso colocar mais nada em torno disso. E aí eu termino a minha mensagem dessa noite com essa última pergunta, para você levar para casa. Se você está buscando algum sentido para a sua vida, qual a realidade você tem realmente acreditado? No seu dia a dia mesmo. Qual que é a realidade que você tem acreditado? Essa é a pergunta que você tem que levar para casa. Talvez de tudo que eu tenha dito, entendendo tudo, o geralzão do que foi dito, que a gente não entende tudo, né? Mas essa é a pergunta que você tem que levar para casa. O que eu tenho acreditado na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo? O que eu tenho acreditado nas minhas escolhas? As escolhas quando eu estou no meio das pessoas, na escolha quando eu estou sozinho, sozinha. O que eu tenho que... É isso aí. É assim que eu tenho que perguntar. O que eu tenho acreditado? Que história minha vida tem contado? Mas eu afirmo, gente, sem sombra de dúvida, que talvez, certamente, a sua vida ainda esteja sem sentido, porque em algum momento na sua jornada, ela deixou de criar aderência com o poder do reino de Deus, de Jesus Cristo. Volta para Jesus, venha para Jesus, permita que Jesus transforme a sua vida, permita que Ele realmente mude a sua vida, não negocia com Ele o que você quer que Ele transforme ou não. Se entrega para Jesus. Entrega de vida. Não entrega de horário na agenda. E a igreja não é horário na agenda. E a igreja é resultado de uma vida entregue a Jesus. Porque você acabou de ver Paulo dizer que ele é o cabeça da igreja. E é na igreja. É isso que é. Comunidade do reino não é prédio. É comunidade de gente que lembra das marcas do seu passado. E algumas não tão passadas ainda, mas sabem que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo e por isso podem viver uma nova vida. Que vida a sua vida tem contado? Que história a sua vida tem contado? É assim, é muito simples, é tão simples que é desafiador, porque quando eu quero explicar demais o simples, eu fico arrumando crença para não abrir meu coração para aquilo que é naturalmente simples. O Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da sua história. Para de arrumar explicação, se entrega para Jesus, vive Jesus, deixa Jesus fazer a obra, faça das suas palavras as palavras de C.S. Lewis. Como é que eu me adequo à sua vontade, em vez de querer que viver a minha vontade? Para com isso, é hora de mudar, é hora de avivar, é hora de ser transformado. E eu preciso me humilhar para que isso aconteça, em nome de Jesus.